Pessoal, meu nome é Nicolas Bueno, para quem não me conhece, eu trabalho todos os dias na minha vida, no campo de batalha, ajudando provedores comuns a crescerem mais rapidamente. Eu dediquei 8 anos da minha vida, que é praticamente toda a minha vida profissional, ajudando provedores com 1.000 assinantes, 70 mil assinantes, 50 mil assinantes, 500 assinantes, até gente que nem abriu um provedor ainda, e está pensando em abrir um provedor ainda. Tem alguém aí que está nessa situação, gente? Está pensando em abrir um provedor? Levanta a mão, e não tem ainda. Então, todo tipo de gente a gente vem ajudando com os nossos cursos, com a nossa consultoria. Mas eu não vim aqui vender nada para vocês, podem ficar tranquilos. O que eu vim fazer aqui é o seguinte, dar para vocês um conteúdo que se vocês aplicarem segunda-feira na empresa de vocês, com certeza, vocês vão conseguir fazer 5 vezes mais upgrades todo mês, a partir de apenas 60 dias. Interessa ou não interessa, gente? Pensamento bovino, é ou não é? Certo? Olha só, 5 vezes mais upgrades todo mês, a partir de apenas 60 dias. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, gente. Na minha experiência, ajudando mais de 500 provedores de internet, sabe uma coisa que eu descobri? Que a maior parte dos provedores de internet tem a maior parte dos seus assinantes lá nos planos mais baratos. Verdadeiro ou falso? Cliente entra na loja, qual o plano que ele instintivamente busca? O mais barato. É ou não é uma desgraça isso, meu povo? Levanta a mão quem está aí com a maior parte dos clientes no plano mais baixo. Pode levantar, sem vergonha, que nós estamos aqui para conversar mesmo. Muito bem, excelente, pessoal. Essa é uma realidade que impacta muitos provedores de internet. E o fato é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como é que provedores comuns atingiram exatamente esse resultado? O que eu vou mostrar não é uma teoria que eu aprendi numa sala de aula, fazendo um MBA de alguma coisa, não. É uma coisa que eu já tive a oportunidade de ver funcionando com os meus próprios olhos. Mais de 150 vezes, só na consultoria e nos nossos cursos aí já passamos de 480 alunos e funciona. E vocês vão ter isso de graça. Então, gente, quem quiser filmar essa palestra, quem quiser bater fotos, fiquem à vontade, porque eu preparei esse conteúdo para vocês chegarem segunda-feira na empresa e aplicarem. Combinado? Vamos nessa? Seguinte, qual que é o problema de você ter a maior parte dos clientes nos planos mais baixos? O problema é o seguinte, o usuário fica mais feliz com 1 mega ou com 100 mega? O usuário liga menos, ó, pega ratão, liga menos para o suporte no 1 mega ou no 100 mega, ou, quiçá, no 5 mega, no 10 mega, não importa, né, gente, certo? Então, olha que interessante, isso, o fato de você ter muitos clientes nos planos baixos, reduz a satisfação dos seus clientes, e aí acontece um efeito em cascata, que mata a nossa vaca leiteira. Quem que é a vaca leiteira do provedor? A mensalidade. É ou não é, pessoal? É ou não é? Ou alguém vive de taxa de instalação por aí? Né? Pois é, acontece que a gente mata a nossa vaca leiteira ao ter a maior parte dos nossos queridos clientes lá nos planos mais baratos. E isso reduz também o nosso lucro, porque quem tem plano mais barato liga mais para o suporte técnico. Quer dizer que eu tenho que ter mais ou menos atendentes, mais ou menos visitas técnicas, mais ou menos técnicos, né? Carros para fazer visitas técnicas, combustível para fazer visitas técnicas, pelo amor de Deus. Às vezes até hora extra, porque aquele cliente só pode receber se o técnico for domingo à noite de cabeça para baixo na casa dele. É ou não é assim, pessoal? Certo? Então, isso quebra o nosso lucro, isso machuca muito a rentabilidade da nossa empresa. Isso é uma coisa que impacta muitos provedores de internet, beleza? Além disso, você vai reduzir o quê? As indicações boca a boca. Pô, cliente que está mais insatisfeito ou mais, digamos, não tão feliz com o seu serviço, por ter um plano de 1 mega, 2 mega, 5 mega, 10 mega, que seja, certo? Esse cliente vai indicar mais ou menos a sua empresa. Olha tudo o que acontece quando você aceita essa realidade de ter a maior parte dos seus clientes lá no plano mais baixo, gente. É um efeito dominó que prejudica muito a empresa de vocês. E ao longo dos anos, isso significa perder centenas de milhares de reais. Às vezes, milhões de reais. Eu tenho clientes que já perderam dezenas de milhões de reais por causa dessa realidade. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que provedores comuns saíram dessa realidade. Mas antes disso, vamos pensar uma coisa. Quando a gente aumenta R$20 na mensalidade de um cliente, o que acontece com o nosso lucro? O que a gente está fazendo no bom português? O cliente que pagava R$ 79,90. Se você aumentar R$20 desse cliente, você vai, no mínimo, dobrar a lucratividade que esse cliente te dá, e dependendo do provedor de internet, você vai fazer muito mais do que isso. Eu botei de 2 a 4 vezes, que é o mais comum para os provedores que têm um ticket médio de até R$100. Quem tem aí ticket médio de até R$100 na sua empresa? Levanta a mão. Não é planos de até R$100, é ticket médio de até R$100. Levanta a mão, ou menos.
Pode ser 60, 70, 80, 90. Não estou vendo, gente. Levanta mais alto, assim que eu sou meio cegueta. Muito bem. Perfeito. Então, podemos ver que é uma grande parcela de nós. Para vocês todos, de 2 a 4 vezes mais lucro. É o que representa R$20 na mensalidade do cliente. Mas como assim, Nicolas? Como é que isso representa R$20, dobra ou triplica ou quadriplica a rentabilidade do meu cliente? Faz essa conta. Pega todos os custos, despesas, investimentos da sua empresa, certo? Num determinado período, pode ser um mês, 30 dias, certo? E o que você vai fazer? Divide isso pelo número de clientes que pagaram. Por exemplo, se a sua empresa teve um custo de R$150 mil e teve 1.500 clientes, quanto é que foi o custo por cliente, povo? Ah, prova de matemática aqui, viu? E aí? 150 mil clientes, 150 mil de custo, 1.500 clientes. Até me confundi aqui. Hein, gente? Quanto que é o custo por cliente? R$100. Olha que interessante. Nessa realidade, você sabe que qualquer plano que você tiver abaixo desse valor é o quê? Prejuízo. E por isso que se você aumenta R$20, você duplica ou muito mais, ou aumenta muito mais o lucro que aquele cliente traz hoje, certo? E aí, olha que interessante, como é que é a abordagem dos provedores de internet para fazer upgrade? Que eu vejo, pelo menos, né? Talvez vocês façam diferente, está tudo bem. O que eu vou falar para vocês aqui é um pouquinho da minha experiência, lá no campo de batalha, certo? Gente, o que acontece? A maior parte dos provedores tenta fazer o seguinte: vai lá, vê que tem muitos planos nos clientes mais baixos, nos planos mais baixos, né? E aí faz o quê? Passa ali na equipe de atendimento: ô pessoal, vamos fazer mais upgrade aí, né? Pô, vamos lá, vamos se esforçar. Volta para a sala. Uma semana depois, olha o relatório de upgrades e adivinha? Fizeram ou não fizeram mais upgrades? Sim ou não? Não. E aí você volta lá e diz o quê? Pô, pessoal, me ajuda aí, vamos fazer mais upgrades e tal. E fica nisso. Então, os colaboradores nunca se sentem motivados o suficiente para transformar cada atendimento que eles fizerem num upgrade. E você se sente eternamente frustrado. Porque desse jeito, você vai ou não vai conseguir fazer os upgrades, gente? Muito provavelmente, muito menos do que você poderia. Tá bom? Então, o que eu quero é mudar completamente a abordagem de vocês para isso. E aí, eu queria mostrar para vocês que vocês também podem. Porque nós temos centenas de cases de sucesso. Provedores que aumentaram muito mais de 5 vezes os seus upgrades em 60 dias. Desde provedores, gente, às vezes com menos de 1.000 assinantes. Provedores que estão em cidades. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes de eu entrar nesse ponto. Tem muito provedor que me diz o seguinte, muito para não dizer quase todos, tá? Ah, Nicolas, mas na minha cidade, 3 pontinhos. Na minha cidade o cliente não vai fazer o upgrade, porque na minha cidade acontece que o meu cliente é diferente, porque na minha cidade o meu cliente, você não conhece o meu cliente, Nicolas. Tá bom, eu não conheço o seu cliente, mas eu tive a oportunidade de conhecer clientes de provedores em mais de 500 provedores, gente, em todo o Brasil. Sabe o que isso quer dizer? Que alguns cases de sucesso nossos, inclusive, esse primeiro aqui, está numa cidade que não tem nem agência bancária. São 5.000 habitantes sem uma agência bancária. Se esse cara conseguiu fazer 5 vezes mais upgrades em 60 dias, será que vocês conseguem? Sim ou não? Não tinha agência bancária lá, gente. Vocês entenderam? Então, chega de desculpas, vocês também conseguem. Estou trazendo outros exemplos aqui, provedores que atingiram 5 vezes ou mais, certo? Via WebRS, ponto .sat internet, provedores, gente, das mais diversas regiões. Eu podia fazer um slide com, sério, dezenas e dezenas de provedores que atingiram isso. Tá bom? O fato é o seguinte, você também consegue fazer isso. Não cai naquelas mentiras que vão aparecer na sua cabeça, aquelas desculpas do tipo, na minha cidade, 3 pontinhos. Essa é a melhor. Essa, sinceramente, é a mais comum que eu vejo por aí. Agora, tem outras, né? Tem a minha cidade, tem o meu cliente, tem a minha rede, tem milhões de desculpas pelas quais o seu cérebro vai te dizer que você não consegue. Mas se esses outros provedores conseguiram, eu garanto para vocês que vocês conseguem também. E é justamente por isso que nós viemos conversar aqui. Agora nós vamos para a parte prática. São 5 passos que, se vocês seguirem exatamente como uma receita de bolo, passo a passo, com certeza vocês vão conseguir fazer 5 vezes mais upgrades. É isso aqui que, se vocês levarem para a empresa de vocês, daqui a 60 dias ou menos, eu tive um aluno, ontem eu estive palestrando num evento em Ribeirão Preto, e um aluno me deu a honra de me dizer um depoimento. Ele até, na hora das perguntas da palestra, ele levantou a mão para falar e falou o seguinte: Nicolas, na minha empresa eu comecei a aplicar isso daí, porque ele tinha visto alguns vídeos nossos na internet, que a gente faz meia dúzia de vídeos aí, talvez alguns de vocês... Já viram nossos vídeos, gente, ou não? Apareceu para vocês ou não? Ah, tá bom, só para saber se o nosso marketing está rolando aí.
Tá? Ocorre que esse cliente me disse que ele conseguiu fazer em 30 dias, porque ele estava iniciando o processo de upgrades lá na empresa dele, seguindo esses 5 passos que eu vou mostrar para vocês, certo? E esse cara, que é um provedor comum, assim como todos vocês, foi de 5 upgrades por mês. Nesses 30 dias, sabe quantos ele fez? 80 upgrades. Eu tenho um cliente na cidade de Rosário do Sul, certo? Lá no Rio Grande do Sul, que foi de 20 clientes por mês, 20 upgrades, desculpa, por mês, que ele fez durante 5 anos de empresa, né? Ele tem empresa há 5 anos, e a média de upgrades dessa vida toda eram 20 upgrades. Sabe quantos que ele fez em 60 dias? 850 aumentos de velocidade. No caso dele, de R$30. Talvez alguns de vocês façam de R$20, e está tudo bem. Agora imagina, certo? E, Nicolas, isso é normal? Não, essas são as exceções, mas se esse cara conseguiu, vocês também podem? Sim ou não? Pois é, gente. Entenderam? Vamos nessa? 5 passos para vocês seguirem passo a passo. Sugiro que vocês batam foto disso aqui para mostrar para quem não teve a oportunidade de comparecer à palestra hoje, ou quem preferir filmar, está liberado. Primeira coisa, vamos criar uma meta de upgrades para todo mundo que atende o nosso querido cliente. Todo mundo que atende o cliente vai ter meta de upgrade. Quem é que atende o cliente na sua empresa? Vamos lá, me ajudem. Hã? Suporte técnico, quem mais? Mais alto. Comercial? Financeiro, quem mais? Atendimento, quem faz vendas, tudo mais. Excelente, comercial, que tinham falado, né? Maravilha. Então, gente, pergunto para vocês, será que se a gente criar uma meta de upgrades para toda essa galera que faz atendimento ao cliente, será que eles vão se sentir, tipo assim, um número que toda a equipe tem que atingir juntas? Todo mundo tem que trabalhar e se dedicar para atingir aquele número. Se a gente fizer isso, certo? Será que eles vão se esforçar um pouquinho mais para transformar cada atendimento deles num upgrade? Sim ou não? Sim ou não? E se essa meta tiver uma premiação, que é o item 2, o passo 2 que nós vamos falar aqui, mas se tiver uma premiação, onde se a meta de upgrades for atingida, todo mundo ganha. Pergunto, será que eles e elas vão se sentir mais motivados a fazer os upgrades? Provavelmente sim, né? Isso tem um efeito colateral muito bacana. A partir do momento que você motiva todo mundo que atende o seu cliente, e prestem muita atenção, gente, porque isso aqui vale ouro. Se vocês aplicarem isso aqui, vai funcionar, só que tem que aplicar passo a passo. Prestem atenção. Se você que está atendendo um suporte, né, por telefone, ou um suporte presencial, ou um cliente na sua loja, se você tem um incentivo para transformar cada um dos seus atendimentos numa oferta de upgrade, se você tem esse incentivo, e você vai trabalhar todos os dias como quem vai para a guerra, com a missão de fazer o máximo possível de upgrades naquele dia, certo? Se você faz isso, se você tem esse grau de motivação todos os dias, pergunto, o que acontece com a qualidade do seu atendimento? Hã? Aumenta. Por quê? Porque se eu fizer um atendimento mais ou menos no meu suporte presencial, no meu suporte telefônico, no meu balcão, será que o cliente vai aceitar minha oferta de upgrade no final da ligação? Sim ou não? Sim? Vou perguntar de novo. Se eu fizer um atendimento mais ou menos, será que o cliente vai aceitar minha oferta, gente? Chances são que não. Então, isso eleva a sua barra de dedicação, ou seja, você aumenta a sua dedicação na qualidade daquele atendimento, todos os atendimentos, inclusive, cliente que foi na sua loja e pediu uma segunda via de boleto, por que não? Pode ou não pode transformar esse cliente num upgrade? Se ele for super bem atendido, ô fulano, bom dia, seja bem-vindo à nossa loja, como é que eu posso te ajudar? Claro, você vai pagar mensalidade, vamos lá, qual que é o número do contrato? Parará. Se esse atendimento é tão bom, gente, no final, ele se transforma num upgrade. Da mesma forma, as ligações de suporte técnico, certo? Então, percebam que a ideia da gente criar metas para todo mundo que atende o cliente na nossa empresa, meta de upgrade, é o quê? É você fazer com que cada um desses atendimentos tenha uma super oferta de upgrade. E o efeito colateral disso é que seu atendimento vai ficar top demais. Certo? Beleza? Então, tá aí a ideia da gente criar as metas, então. Podem ser metas individuais, podem ser metas coletivas, isso depende muito, tá, gente? Eu teria que ficar umas 2, 3 horas explicando para vocês os tipos de metas e incentivos que dá para criar, se a gente fosse entrar muito a fundo nisso, mas no tempo que nós temos hoje, o que eu preciso que vocês entendam? Se vocês estão na dúvida se o que vai funcionar melhor para vocês é a meta individual ou a meta em grupo, testa, certo? Testa na sua empresa, porque o que vai funcionar para você pode ser diferente do coleguinha e do coleguinha pode ser diferente para você. O importante é que as pessoas tenham essa meta, tenham esse número que elas têm que entregar todos os dias, que elas se sentem na obrigação de entregar todos os dias. Faz sentido? Sim ou não? Muito bem. Segundo passo, criamos as metas. Agora nós vamos criar os
Incentivos, papai. Certo? Como é que funciona essa história de incentivos? Pessoal, é o seguinte, atingiu a meta, ganhou um incentivo. Não atingiu a meta, não ganha. Certo? Tem muito provedor que define uma meta. A meta é 200 upgrades, tá bom. Aí chega em 180 upgrades e ele fica com peninha. Não funciona, não adianta. A meta é a meta. Atingiu a meta, ganha. Não atingiu? Não ganha. Tem que ser assim, beleza? E aí, gente, falando de incentivos, existem dois tipos principais de incentivos, tá? Incentivos financeiros e incentivos psicológicos. Como é que funciona isso? Vamos pensar. Incentivo financeiro é aquele incentivo que toca no órgão mais sensível do corpo humano. Quem sabe? Qual que é esse órgão? O bolso, faz-me rir, perfeito. Então, gente, esse é o incentivo financeiro. Quer dizer, a gente cria uma meta, ou para o grupo ou individual, em quem atingir a meta recebe uma premiação em espécie, em dinheiro, em cash, tá bom? Façam isso como premiação, não como comissão. Presta atenção. Faz isso como premiação, não como comissão. Por quê? Dos dois jeitos você vai ser tributado. Se você colocar na folha de pagamento, coisa que eu sugiro que vocês coloquem, vocês vão ser tributados. Ponto final. Dos dois jeitos. O que muda? É que na premiação, se você mandar um e-mail por mês para toda a galera, certo? Avisando que a premiação daquele mês é X, por exemplo, se atingir a meta de upgrades, o resultado disso vai ser o quê? Gente, você tem a liberdade de modificar essa premiação ao longo do tempo. O que é uma coisa um pouco mais complexa de você fazer no caso da comissão, pode gerar um desconforto maior, aquela coisa toda. Então, vamos trabalhar com premiações. Combinado? Beleza? Premiações. E aí entram os incentivos psicológicos, que é outro tipo de incentivo. Como assim incentivos psicológicos, Nicolas? Eu vou virar psicólogo dos outros agora? Não. Quer dizer, mais ou menos. Gente, prestem atenção. Como é que funciona o incentivo psicológico? É quando a gente entra na cabeça das pessoas, certo? E faz com que elas tenham essa vontade de produzir mais daquilo que nós estamos pedindo, nesse caso uma meta de upgrades, por exemplo, certo? Sem necessariamente precisar pagar a mais por isso. Exemplos de incentivos psicológicos. Um quadro de metas. Se você botar um quadro de metas no seu provedor de internet, na sala do almoxarifado, na porta do almoxarifado, ou na porta de onde os técnicos vão retirar os veículos, certo? Ou na porta do atendimento, vamos falar do atendimento, né? Um quadro, uma lousa que você compra na papelaria, certo? Bota o nomezinho de cada um ali. João, Maria, Ciclano, Beltrano, todos os atendentes. E aí todos os dias, no final do dia, você vai ali e atualiza a quantidade de upgrades feitas por cada um. Todos os dias. Imagina o seguinte, você fez 10 upgrades, seu coleguinha fez 30 upgrades no mesmo período. Como é que você se sente? Como você se sente? Fala para mim. Pensamento bovino, né, gente? Certo? Nós nos sentimos o quê? Que nós não estamos operando a capacidade da mesma galera que está produzindo mais. Então, se o nosso colega está produzindo mais, quer dizer que a gente também? Também pode. Que desculpa que nós vamos dar? Não é, pessoal? Certo? Então, o pessoal sente a água chegando na bunda. Isso mesmo, isso é importante. Porque se você não faz esse tipo de coisa, a única pessoa que tem pressão realmente no trabalho é quem? Vocês, os donos. Porque vocês que sabem se o financeiro está bom, se o financeiro está ruim, certo? Então é importante que a gente crie esse incentivo psicológico. Por exemplo, o quadro de metas. Todo dia você vai lá e atualiza quantos upgrades foram feitos por cada atendente, para que eles enxerguem, sim, que é possível bater a meta, para que eles enxerguem que tem um colega que está fazendo mais do que eles e se sintam motivados até para competir com o coleguinha. É ou não é, gente? O legal do quadro de metas é que você começa a incentivar esse tipo de concorrência saudável na sua empresa. Ou, por acaso, algum de vocês aqui não quer ter os seus atendentes concorrendo por quem faz mais upgrades? Querem ou não querem? Certo, pessoal? Tá bom? Então, a gente cria incentivos psicológicos. Por exemplo, quadro de metas. Outro exemplo é reunião de feedback. Muitos provedores só chamam os colaboradores para conversar na sala deles, muitos donos, muitas donas, muitos gestores e gestoras, só chamam a galera para conversar quando tem o quê? Problema, quando tem alguma coisa errada, certo? Agora, o incentivo de você dizer que naquele mês a pessoa fez um trabalho muito bem feito, por exemplo, será que estimula ou não as pessoas a trabalharem bem? Sim ou não? Quando você se coloca no lugar do seu colaborador, se você escuta um elogio do seu chefe, você ganha ou não ganha a sua semana, gente? Não pode ser demais também, né? Senão fica fácil. É ou não é? Tá? Mas uma vez por mês, se você fizer uma reunião de feedback com cada um, ou o seu gestor, o gestor daquele setor, o supervisor ou supervisora daquela área, daquele setor, faz uma reunião trocando feedback com o colaborador, isso também incentiva as pessoas a serem melhores a cada mês. Faz sentido, pessoal? Certo? E isso é uma coisa que eu não vejo muitos provedores fazer.
as reuniões mensais de feedback, 1 a 1, certo? O gestor faz com o colaborador ali na sala e fala o que foi bom e também o que foi ruim, o que tem que melhorar. Beleza? Certo? Muito bem. Então, aí os incentivos, então. Incentivo financeiro através de premiação, incentivo psicológico. Tem vários, tá? Mas no tempo que a gente tem, eu consigo compartilhar com vocês esses dois. O quadro de metas e as reuniões 1 a 1 de feedback mensais. Tá bom, galera? Para que todo mundo na sua empresa vá trabalhar todos os dias como quem vai para a guerra. Tá bom? Vamos juntos? Terceiro passo para você fazer 5 vezes mais upgrades todo mês a partir de 60 dias. É o seguinte, certo, pessoal? O que nós vamos fazer aqui? Pensem comigo na seguinte situação, tá? O seu provedor de internet, certo? Muitas vezes vende, na maior parte das vezes, na verdade, vende para clientes que não entendem bulhufas do que estão comprando. Verdadeiro ou falso? Ou o seu cliente sabe o que é um IP? Seu cliente sabe o que é um DHCP? Um Wi-Fi 2.4? Um Wi-Fi 5 GHz? Um DNS? Seu cliente sabe o que é um DNS? Certo? Então, as pessoas elas não entendem sobre o que elas estão comprando, na maior parte delas, quando elas entram na sua loja. E quando se você, que não entende nada sobre, sei lá, carros, por exemplo, certo? E você, na sua cabeça, você só precisa de um carro que te leve do ponto A para o ponto B. Porque você não entende nada de carro. Você não sabe de custo de manutenção, não sabe de consumo de combustível, você não sabe nada de carro, certo? Dito isso, se você entrar numa concessionária de carro com a cabeça de quem só precisa de um carro para ir do ponto A para o ponto B, qual é o primeiro carro que você vai se interessar? Qual? O mais barato. Temos um consenso? Levanta a mão quem buscaria o mais barato em primeira mão. Se você não conhece nada, tá? Imagina, se você sabe sobre manutenção, se você sabe sobre consumo de combustível, se você sabe sobre peças, essas coisas, talvez a sua consciência seja diferente. Mas o seu cliente sabe sobre essas coisas do seu produto, sim ou não, gente? Não. Então entenda uma coisa. Toda vez que o cérebro de vocês diz para vocês que o cliente quer o mais barato, seu cérebro está te enganando. O seu cérebro está te fazendo acreditar que você não pode fazer nada sobre isso, para mudar essa situação. Porque se o cliente só quer o mais barato, não tem nada que eu possa fazer, não é? Nós temos que sair dessa realidade, porque tem sim. Tá bom, gente? Eu tenho clientes em cidade com 5 mil assinantes com ticket de R$95 hoje, projetando para chegar em R$105, talvez, no ano que vem. Certo? Ticket médio. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Como é que nós vamos, então, fazer isso aqui? Nós vamos criar uma planilha de preços que mostra para o cliente que o plano que traz mais vantagem para ele ou ela não é o plano mais barato. A sua planilha de preços tem que ser tão boa, mas tão boa, que o seu cliente bate o olho nela e ele já sabe que o melhor negócio que ele ou ela pode fazer ali não é o plano mais barato. Mesmo que ele ou ela não entenda nada, absolutamente nada de internet. Tive um cliente que me contou uma história uma vez, que o cliente ligou para o provedor dizendo que estava sem internet. Rapaz, essa internet está tão ruim, que quando eu clico para abrir a internet, o computador abre o drive de CD. Eu sou um cara técnico, eu trabalhei com suporte técnico. Se me liga um cliente desses, eu não faço a menor ideia do que ele está falando. A menor ideia. Manda um técnico na casa do cliente, adivinha, gente. Estava abrindo o Nero. Vocês lembram do Nero? Bons tempos, né? Entenderam? É esse tipo de pessoa que é a maior parte das pessoas que a gente atende. Verdadeiro ou falso? Aquela pessoa que deu um aquecimento global é culpa de quem? Provedor de internet, né? Certo? Tudo é culpa nossa. É ou não é, pessoal? Tá ok? Visto isso, nós temos que ter uma planilha de preços que faz o cliente olhar para ela e não querer contratar o plano mais barato. Como que nós vamos fazer isso? Essas dicas valem ouro. Vamos lá. No máximo 4 planos de acesso à internet por tecnologia. Não me façam mais do que 4 planos de acesso à internet. Nicolas, mas eu tenho 5. Tudo bem. Se você tem 5 planos ou 10 planos, eu já vi provedor com 15 planos. 5 mega, 7 mega, 10 mega, 12 mega, 15 mega, 18 mega, 20 mega, 22 mega, 25 mega. Nessa realidade, você torna a escolha do cliente mais fácil ou mais difícil? Não, mais fácil, ele leva mais barato. Sabe por quê? Porque ele olha aquele monte de opções e ele não entende nada sobre aquilo ali. Certo, gente? Então, uma das grandes missões que a sua planilha de preço tem que ter é o seguinte: o cliente bateu o olho nela, o cliente já tem que ter o estralo. O melhor plano, o mais vantajoso para mim, não é o melhor, é o mais vantajoso para mim, é esse plano aqui. Esse plano que não é o mais barato. Por isso, quanto menos planos você tiver, mais fácil fica a escolha do seu cliente. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Muito bem. Beleza? Além disso, vamos, no mínimo, dobrar a plana é ótimo.
Ai, vamos dobrar a plana, Nicolas. Não, nós vamos dobrar a banda do plano. Entenderam a plana? Certo? Tá? Nós vamos dobrar, no mínimo, dobrar a banda de cada plano, de um plano para o outro. Então, se o meu primeiro plano é de 10 mega, quanto tem que ser no mínimo o meu segundo? No mínimo. Se for 25, melhor ainda. Por quê? Porque é mais fácil do cliente perceber que, eu tenho 10 mega por 79, mas se eu comprar o de 25 mega por 99, é R$20 a mais para ter mais que o dobro da velocidade. É ou não é, gente? Fica mais fácil do que se você vai vender um plano de 5 mega para um de 7 mega com a diferença de R$20. Não é? Não é? É. E tem gente que faz isso e não sabe, por que eu não faço upgrade? Porque o cliente não vê a vantagem em fazer upgrade. O cliente não quer preço, gente, o cliente quer vantagem. Ele quer o melhor negócio para ele. E a missão de vocês, nesse momento, de criar a sua planilha de preços, é criar uma planilha que mostre que a vantagem não é o plano mais barato. Além disso, olha só, estamos aqui falando de upgrades, certo? Aí, isso aqui também se aplica para a questão de vendas. Querem ver? Você pode e deve criar incentivos para o cliente contratar o plano mais alto. Por exemplo, podemos ou não podemos vender o plano de R$129 com uma taxa de instalação menor do que o plano de 79. Podemos ou não podemos? Sim ou não, gente? Ou seja, quanto maior o plano do cliente, menor a taxa de instalação. O cliente gosta de pagar a taxa de instalação? Gosta ou não gosta? Não gosta, né? Então, menos taxa de instalação, maior o incentivo para contratar os planos maiores. Certo? Então, outra coisa que vocês podem fazer. E aí eu montei um exemplo de planilha aqui. 10, 25, 50 e 100. Precisa ser essas bandas, Nicolas? Não, gente. Podia ser 10, 30, 60, 120. Podia ser 10, 50, 100, 200, certo? Agora, no mínimo, o dobro de banda a cada plano. No mínimo. Porque aí o seu atendente vai sempre ter a oportunidade de ligar para o cliente de 10 mega e dizer o seguinte. Alô? Oi, bom dia, João? Oi, João, aqui é o Nicolas da Nicolas Net, tudo bem? O Carlos da Nicolas Net, vai? Tudo jóia, olha só, estou te ligando porque eu consegui uma excelente notícia para você. Por uma pequena diferença de no máximo R$30, 20 ou R$30, por uma pequena diferença de R$20, por exemplo, eu consigo mais do que o dobro de velocidade que você tem hoje. Parece atrativo, sim ou não? Mais do que o dobro, por uma diferença de R$20. É menos de R$1 por dia. E o cliente vai ter mais do que o dobro de velocidade. Há uma quantidade muito grande, em muitos casos, a grande maioria, eu já vi isso aqui dar certo, gente, em 80% das ofertas. Quando você faz ofertas de upgrades dessa forma, não é dizendo para o cliente, olá, senhor, tudo bem? Então, estamos com novos planos aqui na nossa empresa, o senhor teria interesse em ouvi-los? Não, entendeu? É o quê? É o seguinte, eu consegui para você mais do que o dobro da velocidade, ou o dobro, se for de 25 para 50, por exemplo, por uma pequena diferença de X reais por mês. Certo, pessoal? Essa é uma oferta que tende a mostrar para o cliente que ele está contratando uma grande quantidade de valor, ou seja, é uma oferta boa, que entrega uma coisa muito boa para ele, por uma pequena quantidade de preço. Funciona para todo mundo? Não, não funciona para todo mundo. Até porque tem muita gente no 700K e no mega ainda. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, gente? Pois é. E é justamente por isso que nós vamos entrar na próxima etapa, que é feita para aquele cliente mais difícil, aquele cliente que, meu Deus do céu, 10 anos atrás ele contratou um mega, e na cabeça dele, não, eu contratei um mega, funcionava, por que não vai funcionar agora? Duh! Não é assim, gente? Certo? Então, o que acontece? A gente vai falar desse cliente agora, que é o quê? Vamos eliminar periodicamente o nosso plano mais antigo. Como assim, Nicolas? Eliminar o nosso plano mais antigo. O que vocês vão fazer, pessoal? Prestem atenção. Uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, uma vez a cada 2 anos, pode ser, certo? Tudo vai depender da sua realidade, certo? Ah, Nicolas, é melhor para mim fazer isso 1 ano, de cada ano, ou em 2 anos? Testa, certo? Tem que testar. Gente, o que você vai fazer? Você vai criar um aumento na mensalidade do plano mais barato. Aquele plano que você nem vende mais. Alguém ainda sofre com isso? R$ 49,90, R$ 59,90? Levanta a mão. Sim ou não? Pois é. Então, turma, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente vai mandar um aumento para esses clientes. Em alguns casos, você vai querer fazer uma notificação prévia de 30 dias para avisar. Oi, amigão, tudo bem? Sua mensalidade desse plano vai aumentar, certo? A partir do mês que vem vai vir um boleto novo, beleza? Só cuidado com o seu contrato SCM, para ver se você não criou uma cláusula lá que te impede de fazer isso, ou que estabelece, na verdade, um prazo para uma notificação prévia para essas mudanças. Se não tiver nada lá, está tudo certo. Beleza, gente? Ocorre que, pensem comigo, nós vamos então fazer um aumento do plano mais antigo. E aí o cliente, um belo dia, ou viu a mensagem avisando que vai aumentar, ou viu que o boleto dele veio com um valor a mais. Tipo, 15% a mais na mensalidade. Ou seja,
Ele pagava ali os seus R$ 60, e aí você está cobrando um aumento dele de 10, 12, 15 reais às vezes, certo? O que esse cliente vai fazer quando ele vê esse boleto? O que o cliente vai fazer? Reclamar, claro, não é? Ô, você está louco? Né? Agora vocês estão, comprei uma coisa, estão me cobrando outra, o cliente vem putaço, enfurecido. É ou não é, gente? Perfeito. E esse é o momento onde você vai explicar para o seu cliente o seguinte: levante a mão quem aqui já fez um aumento de preço no mesmo plano. Levante a mão. Quem está na frente, se quiser olhar para trás, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Mantenha a mão levantada quem já aumentou o preço do mesmo plano. Muito pouca gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um excelente argumento para mostrar para o seu cliente que você fez o máximo que você pôde para não aumentar o preço. Afinal de contas, o arroz e o feijão aumentou ou não aumentou nos últimos 5 anos? Sim ou não? A gasolina aumentou ou não aumentou? O salário aumentou ou não aumentou? Imposto? Imposto. Aumentou ou não aumentou? Né, gente? Certo? Então, você tem um argumento para mostrar para o seu cliente o seguinte: olha só, amigão, durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, você foi nosso cliente, certo? Certo. Legal, olha só, durante todo esse tempo a gente fez tudo o que a gente podia para não aumentar nem R$ 1 os preços. Afinal de contas, a gente nunca aumentou sua mensalidade, certo? Certo. Ou, para a galera que já fez isso, aumentamos há 2 anos, há 3 anos, sei lá, certo? E ocorre que, para eu conseguir te atender, porque eu quero te atender, mas eu quero te atender muito bem. E eu preciso te entregar qualidade. E, infelizmente, com esses R$ 40, R$ 50, R$ 60 de mensalidade, eu não consigo te entregar a qualidade que você merece. E não só para você, mas para a maior parte dos nossos clientes. Mas é que para mim estava bom lá em casa, o 700K estava ótimo. Né? O que você diz para o cliente? Então, pensa comigo, o problema é que eu tenho muitos clientes aqui para atender, e eu preciso deixar a galera satisfeita. Né? E a maior parte das nossas chamadas de suporte, você pode explicar isso para o cliente, a maior parte das reclamações vem lá do plano mais baixo. Por isso que a gente optou por não ter ele mais, pelo menos naquele valor. Certo, gente? Então, nesse raciocínio, o que acontece? Você vai trazer o seu cliente à sua loja para reclamar, ou trazer o cliente para o seu atendimento telefônico e reclamar. E nesse momento, seus atendentes têm que estar treinados, é o próximo passo que a gente vai falar de treinamento, tá? O que acontece? Os seus atendentes vão estar treinados e preparados exatamente para contornar essa situação, daquele cliente que veio putaço, enfurecido mesmo, certo? Com esse aumento de mensalidade. Pois bem, o que vai ocorrer? Deixa eu contar uma história para vocês. Um provedor de internet em Minas Gerais, não posso dizer a cidade, infelizmente, certo, gente? Mas eu posso dizer para vocês que é uma cidade com 20 mil habitantes. Esse provedor é um provedor de grande porte. Ele tem, nessa operação, ele tinha, na época, 7 mil assinantes, certo? 7 mil assinantes. Veja, esse provedor, nós fizemos este mesmo processo que eu estou falando para vocês. Faz um aumento do... Primeira coisa, treina os atendentes para se preparar para a situação. Não adianta fazer isso aqui se seus atendentes não estiverem preparados. Verdadeiro ou falso, gente? Ave Maria, né? Eu quero criar a solução, não criar cliente chutando a porta de vocês aí. Certo? Pois bem, veja, treinamos os atendentes para se preparar para essa situação. Segundo passo, o que a gente fez? A gente foi lá e aumentou o plano mais básico, que na época era o plano justamente de 700K, no caso dessa empresa. Fizemos esse aumento, certo? No caso desse cliente, nós nem notificamos os assinantes, certo? Vocês podem notificar e está tudo bem, certo? Agora, o que acontece? Os clientes vieram à loja, e não foi os 7 mil no caso, né? A gente aumentou o preço de 1.200 assinaturas, aproximadamente, 1.200 e pouquinho. Ou seja, 1.200 clientes receberam um boleto com aumento. E 90% desses clientes foram à loja reclamar. E o mineiro, quando fica bravo, uai. Não é, gente? Então, o que acontece? Nós preparamos a equipe e, no final desse processo, depois de receber aproximadamente 1.080 pessoas na loja, aí, 95%, um pouquinho mais, certo? Sabe quantos cancelamentos nós tivemos? Uma chance para acertar. 0! 0 cancelamentos, recebendo 1.200 assinantes na loja para reclamar. Por quê? Porque os atendentes e as atendentes estavam preparados. E melhor do que isso, porque esse cliente que agora teve um pequeno aumento na mensalidade dele, R$ 10, R$ 15, por uma diferença de mais R$ 5, o que ele pode fazer? Contratar um dos planos novos. É ou não é? E aí esse cliente que tinha 700K, por exemplo, vai contratar um plano de 10 mega. Quantas vezes mais velocidade esse cliente vai ter por esses 5, R$ 10 a mais, gente? Me ajuda alguém na matemática. 10 mega dividido por 700K, quanto que dá? Monte. Né? Muito mais vezes, mais de 10, 12, talvez até quase 15 vezes mais velocidade, por essa diferença de 5, 10, 15 reais. Porque agora o plano do cliente aumentou. Então, você consegue contornar essa situação com um treinamento prévio da sua equipe e com uma oferta matadora. Uma oferta que o seu cliente olha e diz, alguns ainda vão reclamar um pouquinho, não tem como fugir. Certo, gente? Agora,
eu estou contando para vocês um caso real, coisa de um ano atrás. Um provedor que recebeu quase 1.200 pessoas na sua loja, tiveram um aumento e ninguém cancelou. E trata-se de uma cidade de Minas Gerais, que você entra na cidade, para chegar no centro, você passa por uns 12 escritórios de advocacia. E eu não estou exagerando. Então imagina uma cidade que tem mais advogado por metro quadrado do que talvez até Brasília, gente. Difícil aquilo lá, muito difícil. Então, é aquele perfil mais chato de cliente, sabe? Vocês têm cliente advogado, não tem? É. Tá? Então, povo, nessa realidade, você consegue contornar isso aí. E aí, o que aconteceu nesse processo? Você eliminou o seu plano mais barato. Por quê? Porque os clientes migraram. Ou migraram, e vai ter ainda uns 10%, tá, gente? Não é todo mundo, mas vai ter um 10% que vai continuar pagando lá os R$10 a mais no plano antigo. Ok? Infelizmente, a gente não pode ainda amarrar o cliente, botar ele numa cadeira e ir lá na casa dele e mudar a internet. Não é? Infelizmente, né? Porque tem gente que seria muito beneficiado com isso e não sabe. Certo, meu povo? Então, essa é a forma de você, uma vez a cada 1 ano e meio, uma vez a cada 2 anos, tudo depende da realidade do seu provedor e principalmente da satisfação dos seus clientes, tá? Porque você tem que ter uma satisfação relativamente alta dos seus clientes para fazer isso aqui. Se o seu link cai toda semana, seu suporte e o seu cliente vive reclamando, dá para fazer isso aqui, gente? Você vai lá, aumenta a mensalidade e o cliente já tá estressado com você por um outro motivo e ele vem até a sua loja. O resultado não vai ser lindo, né? É ou não é? Certo? Por isso, é importante que a gente faça esse processo com cautela. Primeiro treina, depois manda ou a notificação ou o aumento, espera o cliente vir na loja e faz daí ele para o upgrade. Beleza, meu povo? E para a gente concluir o 5º passo, esse passo é o último, mas ele é fundamental. Sem isso aqui, não funciona. Se vocês não fizerem o que eu estou prestes a dizer para vocês agora, os últimos, sei lá, 30 e poucos minutos da vida de vocês não vão ser úteis para vocês. Que é o quê? Treinamentos. Querem ver? Levanta a mão quem faz treinamento com equipe de atendimento e vendas, por favor. Bem alto para eu enxergar, por favor. Eu conto 3 pessoas, 4 pessoas. Numa audiência de quantas pessoas aqui? Isso é muito sério, gente. O maior diferencial que vocês podem ter referente às grandes operadoras, e quando eu digo grandes operadoras, não é só Oi, NET, essas caras aí. A NET agora virou claro, né? Mas não é somente desses caras. Estou falando daquele provedor maior do que você que está na sua região. Tem ou não tem um provedor maior do que você na sua região que também é regional? Sim ou não? Você cria uma oportunidade gigante do atendimento e muitos de vocês não exploram isso. Então, ocorre que para você conseguir fazer 5 vezes mais upgrades todo mês, a partir de 60 dias, tem que treinar, não adianta, certo? E treinamento de atendimento e vendas, como é que funciona, certo? Não é chamando alguém na sua empresa, e eu estou sendo muito sincero aqui, tá, gente? Não é chamando alguém na sua empresa para mostrar um PowerPoint e dizer, gente, olha como o cliente é importante, ele paga o nosso salário, né? Frases filosóficas, foque no lado humano. Faça tal coisa, sabe? Tem muitos treinamentos de vendas assim. E isso, com base na minha humilde experiência, não traz resultado. É bonitinho de ver. São frases que fazem sentido, mas não traz resultado. Então, pessoal, qual que é o tipo de treinamento de atendimento e vendas que, na minha humilde opinião, funciona? É aquele treinamento que simula situações práticas. É aquele treinamento que bota um atendente de costas para o outro no meio de uma roda e um atendente faz o cliente e o outro faz o atendente. E aí você simula, por exemplo, uma situação de venda, né? Tem um atendente de costas para mim. Um virado para cá, o outro virado para lá. Nicolas Netti, Carlos, bom dia, com quem eu falo? Oi, fulano, como é que eu posso te ajudar nessa tarde ensolarada de sexta-feira? Certo? Você simula isso na prática. Dezenas e dezenas de vezes, certo? Posso usar esse treinamento aqui, que deve ser semanal, tá, gente? Esse treinamento tem que acontecer toda santa semana. Ó, vou até voltar ali. Vocês estão vendo que está grifado ali no último item? Estão enxergando ou não estão? Sabe por que ele chama treinamento semanal? Vou dizer, é porque tem que fazer toda semana. Senão não é semanal. Certo, gente? E eu sei como é difícil a vida de provedor. Vai por mim. Eu passei 8 anos no campo de batalha com vocês. Até hoje eu estou todos os dias da minha vida ajudando provedores de internet. Então eu sei que é difícil, falta tempo. Eu sei que são N coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas, se você não fizer treinamento de atendimento com a sua galera que está lá atendendo o seu cliente, nas vendas, no suporte, no financeiro, vale para o técnico presencial também, tá? Posso ou não posso usar esse modelo de fazer simulações práticas para simular uma visita presencial na casa do cliente? Sim ou não, pessoal? Qual que vai ser a diferença? Ao invés das cadeiras estarem descostas, elas vão estar... Não vai ter cadeiras, na verdade, né? Você simula o técnico chegando na casa do cliente, lá batendo palminha, né? Certo? Ou tocando a campainha, entrando na casa do cliente. Por que estão de costas as cadeiras aí? Porque no treinamento de simulações telefônicas, nós não temos o quê? Contato visual. Senão a gente fica ali, né? Fazendo assim e tal. E a pessoa não está vendo, certo?
Então, perceba que, com isso, você tem um treinamento o mais realista possível. Um faz o atendente, o outro faz o cliente, e aí você simula o quê? Uma oferta de upgrade. Ou uma venda, ou uma reversão de cancelamento. Reversão de cancelamento são os treinamentos mais emocionantes que tem. Né? Porque o cliente liga para a empresa, ou por acaso o seu cliente liga para você para cancelar assim, oi, tudo bem, eu queria cancelar a internet. É assim, gente? Por isso que eu digo, a reversão de cancelamentos é uma coisa que tem que ser simulada também. Mas o foco aqui é upgrade, que você pode simular os upgrades aqui, tá bom? E se for um atendimento no balcão, posso ou não posso virar as cadeiras uma de frente para outra e simular o atendimento do balcão, sim ou não? Sim ou não, povo? Podemos e devemos fazer isso. Não tem como vocês exigir dos seus queridos e das suas queridas atendentes o melhor atendimento do mundo se você não treinar. Não existe como você fazer isso, tá bom? E é por isso que eu digo para vocês, nós vamos fazer esse treinamento toda santa semana. Isso quer dizer que em 3 meses, 3 meses, que é uma coisa que no provedor passa que nem um jato. 3 meses você vai ter feito 12 treinamentos. 12 treinamentos pautados na prática. 12 treinamentos mostrando a realidade de exatamente como o seu cliente, a sua cliente, interage e reage no atendimento. Pergunto, será que isso melhora o atendimento? Sim ou não? Sim ou não? Será que isso aumenta os upgrades se você fizer simulações de upgrade aqui? Sim ou não, minha gente? Será que se você fizer uma simulação de suporte técnico aqui, você não pode já treinar o seu atendente de suporte para atender o cliente de maneira top, aquele atendimento top, que é incrível, aquele atendimento que seu cliente sai da loja ou sai do telefone falando bem da sua empresa, contando para o pai, a mãe, papagaio, periquito, cachorro, todo mundo fala sobre aquele atendimento. Se você fizer isso, essa simulação aqui, neste treinamento, e no final dessa simulação, você condicionar os atendentes e as atendentes a sempre fazerem uma oferta de upgrade. Ou seja, o que nós treinamos? Primeiro, faça o melhor atendimento que você e que o cliente já viram, em todos os atendimentos. Segundo, faça uma oferta de upgrade no final. E você simula isso 12 vezes, em 12 treinamentos em 3 meses. Aumenta ou não aumenta os upgrades? Sim ou não? Vocês todos, ou a maior parte de vocês que está hoje com os seus clientes, a sua maior parte da sua base, nos planos mais baixos, vocês estão sentados numa mina de ouro. E vocês não estão aproveitando esse ouro. Uma das partes mais importantes para vocês aproveitarem esse ouro é os upgrades. E sem os treinamentos, gente, não tem como, tá bom? Recapitulando o que nós vimos aqui. Primeiro passo para você fazer 5 vezes ou mais upgrades, todo mês, não é só durante 1 mês, 2 meses, é todo mês da sua vida dali em diante, certo? 5 vezes mais upgrades todo mês a partir de 60 dias. Crie metas. Meta tem que ter número e data, certo, gente? E essas metas têm que ser para todo mundo que atende o cliente. Suporte vai ter meta de upgrade, sim ou não? Pessoal de vendas vai ter meta de upgrade, sim ou não? Pessoal do financeiro vai ter meta de upgrade, sim ou não? Certo? Todo mundo que atende o nosso querido cliente. Passo 2, se bateu a meta, vamos fazer uma premiação, um incentivo financeiro para a galera. Nicolas, é melhor fazer premiação em grupo ou premiação individual? Testa, ok? Porque o que funciona para o coleguinha não necessariamente vai funcionar para você. E você aplicar premiações, onde você manda um e-mail para as pessoas todo mês avisando, oi pessoal, tudo bem? Segue a premiação desse mês. ATT, fulano ou fulana. Quando você manda esse e-mail, você cria, gente, você se resguarda em relação a direito adquirido, você se resguarda a qualquer problema, certo? Onde você tem total liberdade para modificar essa premiação ao longo do tempo, ou até mesmo eliminar ela. Quer dizer que a gente quer eliminar ela? Não. Quer dizer que isso aqui te dá uma flexibilidade muito maior, porque nós vivemos num país com leis bem atualizadas, não é? Com leis que ajudam quem quer trabalhar. É ou não é? É ou não é, pessoal? Certo? Tá? Então, resumo da ópera. Nós vamos criar incentivos financeiros e incentivos psicológicos. Quem lembra os incentivos psicológicos? Quem lembra? Falei 2. Quadro de metas. Esse a gente vai colocar o nome de cada um dos atendentes e na sala dos técnicos coloca um para cada um dos técnicos. Perfeito. Certo? E esse quadro, nós vamos atualizar ele de quanto em quanto tempo? Todo santo dia. Para todo mundo sentir água chegando na... legal. Aí, além disso, a gente viu um segundo incentivo psicológico. Qual que é o segundo incentivo psicológico? Feedback. De quanto em quanto tempo a reunião de feedback? Mensalmente, muito bem. E ela deve ser feita em grupo ou individual? Individual.
Porque se você reunir todo mundo e lá mijar, no Rio Grande do Sul a gente fala mijar, vocês falam, sei lá, xingar, dar um esporro, não sei como é que vocês falam isso, mas brigar com eles. Se você botar 4 pessoas numa sala e brigar com elas vão ficar tudo assim. É ou não é assim? Certo? Ou seja, você tende a ter uma sinceridade muito maior das pessoas. Se você faz o feedback individual, uma vez a cada 30 dias, para pontuar tanto o que as pessoas precisam melhorar e pontuar o que elas fizeram de bem feito. Uma pessoa bateu ou superou a meta de upgrade, pode ou não pode elogiar, pessoal? Sim ou não? Deve, porque a pessoa vai se sentir estimulada para isso. E isso entra na cabeça dela e faz com que ela queira atingir essa meta novamente no mês seguinte. Verdadeiro ou falso? Certo? E nessa reunião, legal, a gente não vou conseguir entrar muito nela, mas é legal você também pedir um feedback. Entrou na sala com o colaborador, fala as seguintes palavras, abre aspas. Na sua opinião, o que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? Nicolas, eu gestor, eu dono, dona, vou pedir um feedback para cada colaborador, ou para cada um que eu gerencio, né? Se você tem gestores, quem vai fazer isso é o gestor em cada setor, mas você vai sim receber um feedback deles. Porque se você receber uma crítica construtiva, e o colaborador vê que você está aceitando aquela crítica, que está até aprendendo com ela, pergunto, será que ele ou ela fica mais aberto às suas críticas ou mais fechado? O que vocês acham? Reunião 1 a 1, muito bem, nossos alunos aí aparecendo, legal. Isso mesmo, reunião 1 a 1, gente. Uma vez a cada 30 dias, gestor ou gestora com cada um dos colaboradores e colaboradoras, uma reunião de feedback para pontuar as melhorias tanto do gestor ou da gestora, como também do subordinado ou da subordinada, tá bom? E para a gente concluir com chave de couro, certo? Os treinamentos. Treinamento, vai fazer treinamento de vendas com PowerPoint na sua empresa? Sim ou não? Vai ficar dizendo para as pessoas como o cliente é importante? Esse vai ser o treinamento? Sim ou não? Não! Vão ser o quê? Simulações práticas. Um faz o cliente, o outro faz o atendente, depois troca. E você faz isso toda santa semana. Em 1 hora de treinamento que você fizer na semana, no começo as simulações demoram mais, porque o pessoal fica conversando, mas aquele cliente que não sei o quê, mas e se acontecer tal coisa, né? E é bom isso que você vai até alinhando os processos, porque está divergente entre as pessoas. Mas o fato é o seguinte, em 1 hora de treinamento, vocês vão conseguir fazer de 4 a 5 simulações, gente. Pelo amor de Deus, é muita coisa. 4 a 5 simulações em 1 hora, de maneira bem disciplinada. Tá bom? Se vocês seguirem esses 5 passos à risca, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir, nos próximos 60 dias, nós estamos em outubro? Novembro, dezembro. Vocês vão entrar janeiro, fazendo 5 vezes mais upgrades. Tá bom, pessoal? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, segue a gente no Instagram, @Instituto Nicolas Bueno, segue a gente no Facebook também. Nós estamos lançando centenas de vídeos gratuitos para ajudar vocês com dicas de atendimento, dica de vendas, dica de gestão, dica de marketing, dica de planilha de preço, tá, gente? Então sigam a gente no Instagram, no Facebook, porque a gente vai estar levando muito, muito conteúdo de graça com vocês, para vocês. Porque a minha missão aqui não quero vender nada para vocês, sinceramente. O que eu quero é ajudar a empresa de vocês. Por isso que a gente faz força de conteúdo gratuito. Tá bom, pessoal? Foi uma honra estar com vocês nessa manhã. Desejo a todos nós um excelente evento e parabéns para essa plateia maravilhosa.